Será que ainda podemos acreditar na verdade? Ou as bolhas e os algoritmos vão nos mergulhar para sempre numa espiral inescapável de mentiras? Eu sou Tereza Neves, professora da Universidade Federal de Juiz de Fora e integro a rede de pesquisa Atopus da USP. Nessa audioaula, o nosso assunto é fake news e a ideia de simulacro, conforme desenvolvida na obra do pensador e professor italiano Mario Perniola. Em uma de suas obras disponíveis em português, chamada Pensando o Ritual, Sexualidade, Morte, Mundo, Perniola retoma um antigo mito grego narrado por Plutarco, historiador grego que viveu entre o primeiro e o segundo século depois de Cristo. O pensador italiano quer refletir sobre a relação entre verdadeiro e falso, entre original e cópia. A história se passa na Roma Antiga, durante o reinado de Numa Pompílio, o segundo rei de Roma, e é contada assim por Plutarco. No 8º ano do reinado de Numa, a peste que se difundia pela Itália atingiu também Roma. Diz a história que, enquanto a população era vítima do sofrimento, um escudo de bronze caiu do céu e foi parar nas mãos de Numa. A respeito dele, o rei divulgou uma história sensacional. O escudo tinha sido mandado pelos deuses para a salvação da cidade e era necessário guardá-lo fazendo outros 11, do mesmo tipo, tamanho e forma, para tornar impossível a quem quisesse roubá-lo adivinhar qual era o que caíra do céu, sendo todos iguais. Assim anunciou Numa e dizem que suas palavras foram confirmadas pelo cessar imediato da peste. Mas quando apresentou aos ferreiros o escudo, todos se recusaram com exceção de Mamúrio Vetúrio. Esse autêntico mestre de sua arte conseguiu uma tal precisão e os fez todos tão iguais que nem mesmo o próprio Numa podia mais distinguir o original. Vejamos o que nos diz Perniola sobre o mito de Mamúrio Vetúrio e seus escudos simulacros, cópias fiéis do original. Em primeiro lugar, de acordo com o mito, a repetição de um modelo não é simplesmente uma falsificação. No caso dos escudos do ferreiro romano, trata-se de uma imitação precisa do original, um simulacro. Essa imitação alcança uma semelhança tão grande que a distinção entre cópia e original não pode mais ser atestada, certificada, sem que reste sempre alguma dúvida. Em segundo lugar, se esse objeto original não pode ser reconhecido com precisão, ele se confunde com outros que o imitam, sem que seja possível distingui-lo como único. Ao perder o caráter único, a excepcionalidade, o verdadeiro não é mais algo que possa pertencer a um só dono. Sempre haverá alguém mais que possa se apropriar de uma cópia tão idêntica que também possa ser aceita como verdadeira. A indistinção da verdade é um obstáculo àqueles que queiram dela se apropriar. Ninguém sozinho pode ser proprietário exclusivo da verdade, porque não se sabe onde ela está, não se pode localizá-la precisa e definitivamente em um só objeto. O que o mito narrado por Plutarco e atualizado por Perniola nos ensina é que, sendo pouco visível, indiscernível, indistinguível do falso, o verdadeiro perde sua unicidade, sua exclusividade. A inexata localização da verdade não nos deixa apreendê-la por completo, conhecê-la de uma vez por todas. Ela não pode ser definitivamente capturada. Uma verdade transita por um elenco de possibilidades. Não é tão somente uma questão de escolha entre isso ou aquilo, entre certo e errado. O simulacro, ou seja, a cópia que desautoriza o reconhecimento de um original absoluto, categórico, estilhaça nossa pretensão de estabelecermos definitivamente qual é a verdade e a quem ela pertence. As reflexões e proposições de Perniola sobre o simulacro servem para pensar as relações entre verdade e mentira no campo de disputas estabelecido pelo advento das fake news. Antes, é necessário se fazer uma ressalva. A expressão fake news tem sido utilizada de modo banal, vulgar, para se referir não só a notícias tomadas na conta de falsas, mas para designar anacronismos ou dogmas, que são coisas diferentes. Dizer que a Terra é plana, por exemplo, não é simplesmente uma mentira. É um anacronismo,
É algo que contraria o nosso tempo, a nossa época, contradiz o horizonte de conhecimentos que acumulamos e temos disponíveis hoje. Dizer que o rock induz ao satanismo também não é só mentir. É apelar ao dogma, a fundamentos de uma fé ou de uma doutrina religiosa, o que interdita qualquer discussão, qualquer possibilidade de dúvida. Quando se trata de crença, adentramos o terreno do indiscutível, do inquestionável, onde só se ingressa aderindo-se inteiramente a preceitos dados, a certezas definitivas, absolutas, consideradas acima de quaisquer suspeitas que a ela se possa contrapor. Deixemos então o próprio tempo cuidar dos anacrônicos. Entreguemos os crentes aos desígnios de sua fé. Restam então as notícias que são produzidas e circulam com algum déficit de certeza, alguma carência de comprovação. E a respeito delas, não é simples dar um veredito. Se pensarmos com Perniola, localizar a verdade, distinguir o escudo verdadeiro entre os simulacros, dotar esta ou aquela notícia do dom exclusivo de portar a verdade, nos torna muito vulneráveis. Há sempre quem queira se apropriar sozinho da verdade, ser seu único porta-voz. E isso é perigoso. O que temos chamado de fake news são aquelas notícias que copiam com fidedignidade o que entendemos por notícias originais, a ponto de serem com elas confundidas. O poder dessas cópias, desses simulacros de notícia, está, como nos ensina Perniola, no fracasso de um modo de ver o mundo baseado na separação radical entre verdadeiro e falso, entre original e cópia, quando se tornou impossível esse discernimento, quando não se pode mais demarcar com precisão essa fronteira, quando não se pode mais reconhecer ao certo esses limites. Isso não quer dizer, porém, que qualquer notícia valerá o mesmo que qualquer outra, que todas tenham o mesmo potencial informativo. Os escudos de Mamúrio não eram quaisquer escudos. Eram primorosos, excelentes, por isso não eram inferiores ao original. As notícias que produzimos e fazemos circular exigem de nós empenho semelhante ao de Mamúrio. Não adianta ficarmos à espera de uma notícia original, inapelavelmente verdadeira e lançada dos céus por algum Deus. Temos sim de zelar nós mesmos pela qualidade das cópias que produzimos e tornamos disponíveis. Se não podemos garantir nem exigir certificação de autenticidade, podemos proteger a qualidade do que é copiado e compartilhado. Como fez no mito romano Mamúrio Vetúrio, um legítimo cidadão romano que assumiu suas responsabilidades como habitante da cidade-mundo, que era a Roma do seu tempo. Mamúrio, além de seu talento e habilidade, utilizou certamente a melhor matéria-prima de que dispunha. Nós também devemos estar atentos à matéria-prima informativa da qual lançamos mão. A procedência das informações, as experiências utilizadas para descrever e narrar os eventos, os dados mobilizados para forjar os sentidos, as relações, enfim, estabelecidas com o conhecimento e a tecnologia disponíveis em nosso tempo. É muito positivo que não se possa localizar a verdade, uma única verdade, pois assim ela não poderá pertencer a um só, não terá um único dono. E isso é mais desejável, mais aceitável e mais justo do que atribuir a quem quer que seja o domínio sobre a verdade. Muito mais importante do que nos empenharmos em discernir e localizar a verdade, é nos esforçarmos para reconhecer e promover a qualidade das cópias que circulam entre nós. Distinguir aquelas que, como os escudos de Mamúrio, alcançam uma qualidade tal que se tornam dignas de reconhecimento e de credibilidade, pelo menos até serem submetidas a novas suspeitas, ainda mais qualificadas, e assim merecerem a nossa desconfiança. As fake news, compreendidas como simulacro, segundo a visão de Mário Perniola, são uma imitação transgressora, porque desmantelam certezas e nos obrigam a compreender que a fidelidade comporta também o desvio. Nosso mundo não se baseia na separação redutora entre verdadeiro e falso. A ideia de verdade absoluta é uma ilusão. Nossa possibilidade de confiança será sempre parcial e provisória, incompleta e precária, numa época em que as informações disponíveis atingem dimensões incalculáveis e se distribuem por fluxos incontroláveis. Viveremos daqui em diante permanentemente em trânsito, indo de uma possibilidade de verdade a outra. Nosso tempo exige de nós transitividade.
E ser transitivo é requerer sempre a presença de complementos para estabelecer sentidos, para alcançar verdades que serão apenas prováveis. E é com essas prováveis verdades que teremos de assumir nossas responsabilidades cidadãs. É com elas e em favor delas que teremos de fazer nossas escolhas e tomar nossas decisões.